E quando a depressão não é apenas depressão? Esse é um dos maiores erros diagnósticos que nós observamos na psiquiatria. Por que tantas pessoas recebem diagnóstico de depressão? Às vezes elas passam anos tomando remédios, como 1, 2, 3, 4, mas não sentem verdadeiramente uma melhora, uma estabilização. E isso muitas vezes acontece porque não é depressão. Muitas vezes a psiquiatria acaba se apoiando em avaliações superficiais, onde o paciente é avaliado apenas pela falta de energia, baixo humor, um desinteresse, e esses sintomas podem sim ser depressão. A psiquiatria muitas vezes ainda se baseia em descrições superficiais. Nós acabamos nos apoiando em situações clínicas, quando o paciente relata uma baixa de energia, um humor mais deprimido, um desinteresse, e esses sintomas podem ser depressão, mas também podem ser ansiedade, alterações hormonais, deficiências nutricionais, disfunções do intestino, ou podem ser também o transtorno afetivo bipolar tipo 2, o TAB2, que é tão pouco falado, tão pouco entendido e muitas vezes incompreendido. E ele vai ser confundido normalmente com um quadro de depressão em milhares de pessoas. Uma depressão ansiosa, por exemplo, a bipolaridade para muitas pessoas acaba sendo aquela coisa de que a pessoa bipolar é uma pessoa que tem altos e baixos, mas isso não é verdade. O paciente, dentro do contexto do TAB2, ele passa por períodos de energia mais aumentada, de maior irritabilidade, de uma aceleração de pensamento, uma fala mais acelerada, um sono reduzido, e ele pode ficar mais produtivo ou mais irritado também, mas nada muito gritante, por isso que muitas vezes se passa despercebido. Mas quando passa essa fase de hipomania, o paciente ele pode mergulhar em fases de episódio depressivo, com tristeza, apatia, desânimo. E o problema é que esses sinais sutis quase nunca são identificados. O paciente ele vai buscar o consultório psiquiátrico pela depressão. E aí que vem o diagnóstico da depressão. E todo aquele quadro anterior muitas vezes é esquecido. E o paciente, quando ele está nessa fase de hipomania, é aquele paciente que é mais empolgado, mais falante, tem maior desejo de comprar, um maior libido. Naquele momento, o paciente parece estar se sentindo bem e muitas vezes eles consideram como melhores momentos da sua vida. Por isso que esses quadros, normalmente, eles passam mais despercebidos e não chamam tanta atenção em relação à bipolaridade tipo 1, em que os quadros, normalmente, de mania são mais evidentes e mais intensos. Quando nós vemos a bipolaridade tipo 1, a bipolaridade clássica, normalmente é o paciente que quer comprar o mundo, é o paciente que gasta muito, é o paciente que fala demais, que se endivida muito, que muitas vezes acaba estando hipersexualizado. E essa muitas vezes é a maior dificuldade. Nesses momentos de maior euforia, de maior ânimo, a gente acaba não conseguindo fazer o diagnóstico. Apenas quando o paciente entra num quadro depressivo é que normalmente ele vai procurar ajuda. Nesses quadros de TAB2. Mas, de tempos em tempos, normalmente o paciente acaba tendo uma baixa. E na baixa do paciente é que muitas vezes se acha que é a depressão isolada. Essa vai ser a depressão, o rótulo que o paciente vai receber. E aí ele vai receber o antidepressivo, ele vai deixar o humor mais instável, o paciente vai ficar mais irritado fazendo uso da medicação, mais oscilante, parece que ele não melhora nunca. E essa é a maior das queixas que eu escuto no meu consultório dos pacientes que estão dentro do espectro bipolar do TAB2. Inclusive, o meu diagnóstico foi após o uso de antidepressivos, em que eu tive uma piora, uma instabilidade do meu humor. E realmente foi quando foi confirmado o meu diagnóstico de fazer parte do espectro bipolar. E o que acontece? Lá vem aquela famosa pergunta, mas doutor, eu não melhoro nunca, eu já usei todos os remédios possíveis. E é o paciente que muitas vezes acaba piorando o seu estado de humor, acaba ficando com medo, tem uma dificuldade de aceitar esse rótulo. E a respeito dessa perspectiva, pessoal, de rótulo, isso precisa ser muito bem tratado e conversado com o paciente. E, na verdade, o diagnóstico vai ser libertador para ele, porque ele vai entender como o seu cérebro funciona e, finalmente, vai conseguir ter um tratamento que realmente seja eficaz.
E o tratamento dentro dessa parte da bipolaridade, ele tem que ser bem feito. Porque senão muitas vezes o paciente ele acaba perdendo a qualidade de vida, ele acaba prejudicando o casamento dele. Por isso que quando um paciente TAB2 ele é tratado de uma forma errada, como um paciente depressivo, na verdade ele não vai melhorar e ele vai ter uma piora do quadro dele, vai ficar mais ansioso, mais irritado, com humor mais instável e além disso pode passar anos acreditando que na verdade nada funciona e na verdade ele só não teve o diagnóstico correto. A média de tempo para um diagnóstico de um paciente fazer parte do espectro da bipolaridade, ela demora de 13 a 17 anos, ou seja, muitas vezes são 13 a 17 anos de sofrimento emocional. Então, o que fazer diante de uma suspeita de depressão? O ponto de partida é investigar tudo, para depois nós realmente confirmarmos os diagnósticos. Ou seja, nós temos muitos erros hoje quando é feito um diagnóstico do paciente. A psiquiatria tradicional, muitas vezes, ela só vai olhar para os sintomas, mas vai esquecer de avaliar outros fatores associados, como os nutrientes, vitaminas, que sustentam os nossos neurotransmissores e a neurotransmissão. Nós temos que investigar a parte dos hormônios, como tireoide, cortisol, os hormônios sexuais, que são tão importantes e que vão influenciar diretamente no humor, na nossa energia, considerar o intestino, que ele pode sim estar inflamado e modulando neurotransmissores de uma forma equivocada e praticamente poucos médicos olham para a parte também da genética. Hoje nós temos alguns polimorfismos que explicam por que alguns pacientes não respondem também a determinados medicamentos. Toda semana eu pego no meu consultório mulheres com sintomas de depressão no climatério. Aquela senhora que a causa não era a falta de serotonina, de dopamina, mas na verdade era uma queda hormonal somada a uma deficiência de vitamina D, vitamina B12, magnésio, ferro, ferritina, e isso sem contar nas alterações do eixo do cortisol, que quase todos os meus pacientes possuem. E quando eu ajustei tudo isso nessa paciente, os sintomas da depressão sumiram. Outro paciente que eu acompanhei, um paciente jovem, com baixa energia, de concentração, tratado apenas como uma depressão e o problema na verdade era um hipotireoidismo subclínico, que estava ali, persistente e também tinha uma resistência à insulina e ele só estava ganhando peso. Nós corrigimos esses fatores e ele voltou a ter disposição. E esses casos mostram que depressão é muitas vezes um diagnóstico apressado para sintomas que na verdade têm causas diferentes. Cada vez mais a psiquiatria, quando expandida para esse olhar funcional integrativo, nós conseguimos mudar as condutas para condutas mais assertivas e nós conseguimos entender o porquê que está havendo uma pandemia de transtornos comportamentais, quando nós apenas avaliamos o cérebro de uma forma isolada. Além de tudo isso, há também o envolvimento psicológico e emocional. Com certeza, as terapias elas ajudam muito na modulação da neuroplasticidade e, consequentemente, melhora da saúde mental do paciente. Mas o paciente precisa estar metabolicamente de forma mínima para que nós possamos entender o que está acontecendo, porque o cérebro, ele recebe o influxo daquilo que vem do intestino, daquilo que ocorre em todo o nosso corpo. Ele não é apenas um órgão isolado, como tanto se tratou por muitos anos e como alguns profissionais ainda tratam hoje. Então, o diagnóstico dentro da psiquiatria, ele tem que ser ampliado. Nós temos que avaliar o ferro, vitamina B12, folato, vitamina D, magnésio, zinco, selênio, vitamina B6, analisar a função tireoidiana, o ritmo circadiano do cortisol, os hormônios sexuais, avaliar a integridade do intestino, a microbiota intestinal, a inflamação que esse intestino está causando no cérebro, a neuroinflamação, considerar até mesmo os testes genéticos, falar com familiares, ver os relatos das fases sutis dos sintomas e todas as somas dessas peças vai nos dar a clareza e a assertividade no diagnóstico para que esse tratamento possa ser assertivo. Muitos países já têm ampliado o olhar dentro da saúde mental e hoje a psiquiatria ela tem um olhar mais voltado para a forma metabólica, como na Austrália, nos Estados Unidos, no Reino Unido, e já existe hoje esse movimento tão grande que agora está chegando também no Brasil.
E muitas vezes existe também o estigma, né, do paciente, que muitas vezes ele não quer receber um tratamento porque ele não quer ser conhecido por tomar um remédio psiquiátrico. Mas um remédio psiquiátrico, quando bem encaixado e bem indicado, ele pode mudar sim a qualidade de vida do paciente, mas quando mal encaixado, pode tirar também a vida dele. Então, se um paciente não melhora com o antidepressivo, não significa que não haja uma solução para ele. Significa que talvez não seja apenas a depressão, sejam outros problemas acontecendo, talvez o paciente necessite de uma outra medicação ou precise de alguma outra investigação maior para encontrar aquela peça que falta para a sua individualidade. A saúde mental hoje de precisão e individualidade é ver o paciente por inteiro. E isso só vai acontecer quando nós realmente deixamos de rotular sintomas e nós enxergamos o paciente como um ser único, onde nós vamos investigar possíveis causas associadas. Muitos diagnósticos de depressão resistente escondem, na verdade, o TAB2 por trás, assim como deficiências hormonais, deficiências nutricionais, uma inflamação intestinal, e quando nós olhamos com esse cuidado, nós abrimos novas possibilidades de tratamento e a vida do paciente começa a melhorar. Quando a gente fala de cérebro, um mês sem trabalhar é um problema, um mês se sentindo mal é um problema, 2 meses, 3 meses se tornam 10 anos com essa inconstância. E isso vira um rótulo para a própria pessoa, independente de nome, de qualquer diagnóstico que ela tenha. A pessoa já é enxergada como aquela pessoa instável, como aquela pessoa que não é boa de conviver. Então essa fica como uma orientação para vocês que já percebem alguns desses sintomas. Não deixe para depois. Invista em investigar tudo que pode afetar a sua saúde mental. E muitas pessoas falam, doutora, mas eu já fiz de tudo. Só que a gente nunca fez de tudo sem ainda ter encontrado uma resposta. Quando eu não consegui resolver algo, na verdade é porque eu não consegui ainda encontrar as verdadeiras causas. E o que pode estar faltando é uma investigação mais minuciosa para você ter a qualidade de vida e de saúde que você tanto busca. Eu passei muitos anos achando que não tinha mais jeito para mim e achando que eu seria sempre da mesma forma. E depois de estudar muito, depois de encontrar novas tecnologias, novas áreas de precisão como a metabolômica, e associado a estudos da parte hormonal, do eixo intestino, cérebro, hormônio metabólico, foi que eu realmente encontrei a minha estabilidade por inteiro. Não é fácil, porque demanda muito da nossa rotina, demanda muito de uma rotina estruturada, demanda muito de uma alimentação, um sono bem regulado, mas é sim possível a estabilidade. Só que essa estabilidade que nós tanto buscamos, ela tem que ser feita de uma forma bem mais aprofundada e de forma individualizada, porque cada pessoa ela é única e eu não posso querer generalizar, dizer que toda depressão é igual, que todo transtorno bipolar vai ser igual. Cada pessoa vai manifestar de uma forma e vai merecer um tratamento específico.